como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, minha família, cruzmaltinos e cruzmaltinos, vascaínos e vascaínas espalhados de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos do nosso país, por que não? Nos quatro cantos do planeta Terra. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui juntos para falar do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sabadão, né? É, galera, ó, sabadão aí, né? Para quem ralou a semana inteira, hoje é o dia de tomar aquela geladinha, tomar a caipirinha, aquele peixezinho frito, de repente aquela macarronada, aquela carnezinha assada, ou quem sabe aquele miojo que tá guardado no armário aí, para você que não bebe, tomar aquele suquinho de uva, suquinho natural de laranja, assistir ali um Netflix, ou Álvaro Silva aqui no YouTube, dar aquele rolezinho com a família, enfim, um ótimo sábado para todos vocês. Já peço para cada um de vocês aí que ainda não se inscreveram no nosso canal por algum motivo, ou não foram com a minha cara, ou não gostaram de alguma coisa que eu falei, ou, sei lá, caiu de paraquedas aí, acordou depois de 3 dias nocauteado e não sabe de que mundo você veio e aonde você tá. Você tá aqui no canal Vascaíno desde sempre, aperta o botãozinho aí embaixo aí, escrito inscrever-se. Pum, apertou o botão, já era, já tá inscrito, não paga nada, é de graça, já tá ajudando o nosso canal a decolar, para a gente ganhar mais notoriedade, mais visibilidade aqui no YouTube. Já falei que com a ajuda de Deus e cada um de vocês juntos chegaremos lá aos 10, aos 15, aos 20, quem sabe um dia aos 100 mil, eu acredito, porque o Vasco é para quem acredita e Vascaíno ajuda Vascaíno. Já peço para vocês, galera, agora dito isso, né, todo aquele merchan de início, peço para vocês é o seguinte, acompanhe o nosso vídeo até o final, que eu vou trazer muita coisa interessante aí do nosso Vasco. A gente vai repercutir um pouco aqui, né, a morte do nosso querido e eterno Zagallo, né, eu vou falar aqui dele. Vamos falar também do nosso eterno camisa 10, o nosso Roberto Dinamite, né. Eu vou falar para vocês aqui sobre a chegada do Robert Rojas, né, ontem que ele chegou no aeroporto no Rio, no Galeão. Já vou abrir aspas para ele. Vamos abrir aspas também para Pablo Verretti, que chegou ontem da Argentina de viagem, ali também no aeroporto do Galeão, já falou, mandou recado para a torcida. A gente vai falar aí sobre a reapresentação do nosso elenco. Eu vou trazer algumas imagens para vocês, algumas fotos de como foi o dia de hoje dos nossos atletas no CT Moacir Barbosa. Vou colocar para vocês verem daqui a pouco também o chaveamento da Copa Super 8 do NBB, do Novo Basquete Brasil, né? Que é aquela Copa que envolve do primeiro ao 8º colocado na tabela. O nosso Vascão tá na Copa Super 8, eu vou mostrar para vocês quem o nosso Vasco vai enfrentar, quem a gente pode pegar aí na semifinal. Vou falar sobre a Copinha São Paulo, nosso Vasco acabou estreando ontem, aí não conseguiu a vitória, vou falar sobre isso também. Vou falar de jogadores que estão deixando o nosso clube. Vou falar sobre o Campeonato Carioca e uma bomba, né, que pegou muita gente de surpresa agora há pouco à tarde, que é uma possível saída do Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy. Então acompanhe o nosso vídeo até o final. A gente vai falar aí muita coisa importante do nosso Vasco. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, segue uma arte na tela, vocês já acompanham essa arte. Essa arte é um convite da própria diretoria do Vasco da Gama, para mim, para você, todos nós torcedores, nos fazermos presente na próxima segunda-feira, também conhecido como dia 8 de janeiro, em São Januário. O que vai acontecer lá, Álvaro Silva? Galera, é o seguinte, segunda-feira está fazendo, infelizmente, né, um ano do falecimento do nosso eterno e maior jogador da história do Vasco da Gama, nosso eterno camisa 10, Roberto Dinamite. Então, nessa segunda-feira, que se completa um ano da morte do nosso eterno camisa 10, o nosso Vasco vai fazer ali uma homenagem junto à estátua dele que está no gramado de São Januário, na curva da ferradura ali atrás do gol. E logo depois, né, haverá uma missa, tá? Na igreja também de São Januário, na capela de São Januário, haverá uma missa de um ano de falecimento do nosso querido e eterno Roberto Dinamite. Então fica o convite para todos vocês, vascaínos e não vascaínos também, de norte a sul do nosso país, você que vai estar presente no Rio de Janeiro, dá um pulinho em São Januário para fazer essa homenagem ali ao nosso Bob Dinamite e também participar da missa de um ano do falecimento do nosso eterno camisa 10. Dito isso, ainda falando
de grandes estrelas que agora brilham no céu, né? Acabei de falar do nosso querido Roberto Dinamite, que está com Deus já vai fazer um ano. Quem se uniu ao nosso Roberto Dinamite, também se uniu ao nosso querido e eterno Rei Pelé, dessa vez aí que nos deixou, foi o nosso eterno querido Zagallo, né, gente? O Mário Jorge Lobo Zagallo, nosso querido Zagallo, eterno camisa 13, muito lendário, ex-jogador de futebol. Meu avô, que foi botafoguense, gostava muito do Zagallo. Eu desde pequeno, desde molequinho ali, aprendi a gostar dele porque ele sempre soltou declarações midiáticas, ele nunca teve papa na língua, com ele o papo era reto. E eu vou falar pra vocês, gente, eu acho que no nosso futebol nacional, eu acho que a gente não teve um camarada tão apaixonado pela seleção brasileira que nem esse querido profissional aí, tanto do esporte quanto da nossa seleção, que eu chego até a separar a nossa seleção dos outros esportes, sabe? Para mim é uma coisa bem diferenciada, se tratando que a gente é pentacampeão mundial. E o Zagallo simplesmente nada mais, nada menos é o maior nome, né? A gente pode colocar aí, obviamente, o maior nome com a camisa da seleção é o Pelé, né? Depois tem vários outros que a gente começa a enumerá-los. Mas o Zagallo é sim, se tratando da seleção brasileira, não como atleta, mas se tratando como profissional, como amante do futebol, sim, o maior nome relacionado à nossa amarelinha. Inclusive ele, né, usou muito esse termo amarelinha. Acho que, se eu não me engano, salvo engano, acho que foi ele que começou a falar dessa maneira tão carinhosa da nossa camisa. E só para trazer um panorama para vocês aqui, gente, Zagallo foi técnico do Vasco. Para quem não sabe ou de repente se esqueceu, tá por fora da história, né, eu vou deixar vocês inteirados aqui. Nosso querido e eterno Zagallo foi técnico do nosso Vasco da Gama. Durante o período, né, que ele dirigiu o nosso clube, foram 99 jogos, 49 vitórias, 34 empates e 16 derrotas, 151 gols a favor, 84 gols contra. O primeiro jogo do Zagallo à frente do nosso Vasco foi dia 14 de agosto de 1980. E o último, na verdade essa partida foi contra o Bolonha, tá? Então, 14 de agosto de 1980, o Vasco venceu o Bolonha da Itália em um jogo amistoso pelo placar de 1-0. A última partida do Zagallo à frente do nosso Vasco foi no dia 16 de fevereiro de 91, onde o Vasco empatou com o Bragantino pelo placar de 2-2. Ele conquistou à frente do nosso Vasco o segundo turno do Campeonato Carioca da década de 1980, ganhou também o Troféu Colombino em 1980, ganhou o Torneio João Avelange em 81 e a Taça Adolfo Bloch em 1990. Ele teve duas passagens pelo Vasco, uma delas em 80 e 81 e a outra em 90 e 91, né? O Zagallo, em toda a sua carreira, conquistou 4 Copas do Mundo. Isso mesmo, gente, 4 Copas do Mundo, mas vamos com calma, que é o seguinte: ele conquistou a Copa do Mundo de 58 e 62, né, jogando, tá? A Copa de 1958 e a Copa de 1962. Ele foi campeão ali dentro de campo, jogando ali com Pelé, com Garrincha, vários outros craques, né? O Zagallo, então, as duas primeiras Copas, né, ele estava em campo. Depois ele foi campeão como treinador na Copa de 1970, garantindo, né, o seu título pessoal, o seu tricampeonato mundial pessoal, né, ali, tanto dele quanto da nossa seleção. O tetracampeonato de Zagallo foi como coordenador técnico da seleção brasileira em 1994 na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos e no México, né? Vale lembrar que a próxima Copa do Mundo será também nos Estados Unidos e no México. Então, só para resumir, Mário Jorge Zagallo, nosso querido Zagallo aí, eterno número 13, né, conquistou nada mais, nada menos que 4 das 5 Copas do Mundo que o nosso Brasil tem. É um cara histórico, né? Observem que ele conquistou 2 como atleta, uma como treinador e outra como coordenador técnico, né, fazendo um excelente trabalho ali ao lado do Parreira, de vários outros profissionais. Então, que Papai do Céu aí abençoe, né, o nosso querido e eterno Zagallo, do famoso e eterno bordão também, né? Vocês vão ter que me engolir. Gente, o Zagallo, né, nos deixou com 92 anos de idade. E só um outro parêntese aqui em relação ao nosso Vasco: foi o Zagallo quem lançou o nosso eterno goleiro também aí, que fez história com a camisa do Vasco, Carlos Germano. Carlos Germano nada mais, nada menos do que um dos maiores goleiros da história do nosso clube. Assim como, por exemplo, é o Barbosa, que é o maior goleiro da história, assim como é o Andrada, que eu falei dele aqui no canal há poucos dias.
Carlos Germano está na mesma prateleira ali em relação a vários títulos importantes que conquistou com a camisa do nosso clube. E simplesmente quem lançou o Carlos Germano foi o Zagallo, gente. No finalzinho ali da década de 90, em 1990, no finalzinho ali do ano, na verdade, década não, falei errado, no finalzinho do ano de 1990 ali, num torneio de verão, o Zagallo colocou ali o Carlos Germano, bancou o Carlos Germano, lançou ele no futebol profissional. Ele até fez uma postagem na sua rede social no dia de hoje, agradecendo ao Zagallo por ter sido o cara que acreditou e apostar na carreira do nosso goleiro. Gente, dito isso, né, uma nota de pesar eu deixo aqui para a família do nosso querido Mário Jorge Zagallo. A estrela dele agora está brilhando lá no céu. Gente, é até de arrepiar, eu fico bem triste, mas vamos dar então continuidade aqui ao nosso vídeo. Galera, é o seguinte, quem chegou ontem aqui no Brasil, mais um reforço aí que chegou no Vasco da Gama, é o zagueiro Robert Rojas. Tô vendo muita gente torcendo o nariz, falando que o cara é ruim, e piriri, parará e pororó. Eu não vou falar mais nada, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou deixar começar a temporada, os atletas vão falar dentro de campo, porque não é possível que nós vascaínos ainda não aprendemos com a temporada do ano passado, conhecido também como 2023, que a gente não pode julgar um livro pela capa. O Maicon chegou aqui, todo mundo, inclusive eu, crucificamos o zagueiro. Ele terminou a temporada como titular, salvando o nosso Vasco do rebaixamento, voando, jogando muito na zaga. O Medel, tinha muita gente que nunca jogou videogame na vida, que nem acompanha futebol europeu, falou que o Medel era um jogador ruim. Né? Acreditem se quiser, chamaram ele de anão, chamaram ele de anão de jardim, falaram um montão de coisa do Medel. Quando botaram ele na zaga, ele virou piada. O engraçado é que ele fechou o ano também como o melhor zagueiro do Vasco. Entende como é que funciona? O Léo Jardim, todo mundo reclamando, crucificando o atleta. O tempo todo. Calou a boca de todo mundo, acabou o Campeonato Brasileiro como o melhor goleiro do futebol nacional. Né? E aí a gente vai por outros nomes. O próprio Serginho, né? Chamavam ele aí de Serginho Kosovo, debochando do atleta. Eu realmente, sinceramente, eu dei a minha humilde opinião aqui, de que a gente esperava, né, os jogadores de uma prateleira acima. Mas eu também mencionei na ocasião a frase que o próprio Serginho falou. Serginho falou isso lá no meio do ano, abre aspas, vou até repetir novamente. Eu prefiro surpreender do que decepcionar em relação a expectativas, ou seja, criticaram ele demais, ele falou, não, eu não vou devolver resposta nenhuma, eu prefiro responder dentro de campo. O que aconteceu? Ele simplesmente fez o gol mais importante do Vasco da Gama na temporada, contra o Bragantino. Então, as pessoas acho que ainda não aprenderam, né, a parar de ficar julgando o livro pela capa. Aí, como se não bastasse, estão falando que o Robert Rojas não presta, que é ruim, que é isso, que é aquilo, mas esquecem que o cara simplesmente jogou 5 anos no River Plate, que é um dos maiores clubes da Argentina, ali junto com o Boca Juniors e o Independiente, e depois vem os outros, né? Simplesmente isso, só porque ele foi emprestado agora para o Tigre, as pessoas esquecem que o River Plate tem dinheiro, tem um plantel bacana. Não é que o Rojas é ruim, é que o River Plate contratou jogadores ali mais novos, né, mais promissores, e eles ganharam a titularidade. Com isso, o Rojas, por ser bom jogador também, foi emprestado. Mas não significa que é um mau jogador, porque se fosse mau jogador, o River Plate não emprestaria para o Vasco. Não emprestaria, deixaria ele lá, ou então venderia ele, ou então já teria rescindido o contrato. Então, sinceramente, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de ficar falando mal dos atletas antes mesmo de acompanhar o jogador. Quem acompanha futebol argentino, quem já assistiu o Rojas jogando, sabe que o cara joga muito bem, tá? Só que diante de todas essas situações, sabe o que ele falou? Vou honrar essa camisa. Então, para não ficar só no que eu estou falando, vejam então o que o Rojas falou, né, em solo brasileiro, no aeroporto do Galeão, na noite de ontem. Por llegar a un grande río que es el Vasco, muy contento y agradecerle a todos los hinchas que me mostraron ya su apoyo en las redes y muy contento. Y de mi parte, en cada partido que me toque jugar, daré lo máximo, voy a dejar todo por esta camiseta. E a confiança do Ramon Dias, chegou a falar com ele, conversar, ligou para você, ele já tinha falado sobre você antes, agora você chega para compor o elenco do Vasco e o Ramon Dias é muito uma peça importante também nesse time. Sí, llegué a hablar un poco, y no mucho con el técnico, con su hijo también, la verdad, donde me toque trataré de aportar lo mío y como dije, vengo a aportar mucho para este club, la verdad muy feliz, muy contento por eso. Mira Rojas, bienvenido. Una mensaje para los hinchas del Vasco.
No, que les agradezco por el cariño que me brindaron ya en las redes, contento por eso y voy a dejar todo por esta camiseta. Então é isso aí, né? Tamo junto, Rojas. Seja bem-vindo, porque aqui é muito Vasco e eu acredito. Galera, é o seguinte, outro atleta que também falou ali no aeroporto ontem à noite foi Pablo Verrete, mandou um recado para nós torcedores falando da sua expectativa para essa temporada, então acompanhe. Olá, Verrete. Boas tardes, tudo bem? Gostaria de mandar um recado para os índios do Vasco e saber a expectativa para essa temporada 2024. A gente tem uma temporada por delante muito importante, muito difícil. Pero bueno, pensando primero en la pretemporada, que creo que va a ser una parte fundamental de lo que sea el año en general, ¿no? Deu para descansar, Verrete? Eu quero saber qual é a expectativa e se, enfim, agora com mais tempo de adaptação aqui, você não chegou agora no susto, agora vai ter tempo de treinar, pré-temporada, qual a tua expectativa? Se já chegou no susto, marcou 10 gols, imagina agora com bastante treino e adaptação. As expectativas são as melhores. Sempre que começa um ano, uno se pone las metas muito altas y bueno, creo que Vasco tem que pensar en eso, en pelear cada torneo que toque jugar y creo que tiene que estar preparado y creo que todos lo vamos a estar. Ok? Obrigado. Show de bola, né, gente? Só um parêntese aqui, a fonte das imagens que vocês acabaram de assistir é o canal BTB Esportes aqui no YouTube. Vá lá, se inscreva no canal BTB Esportes, dá essa força pra rapaziada que estão fazendo um trabalho muito bacana. Gente, agora é o seguinte, vamos virar a chavinha? O nosso elenco se reapresentou. Galera, começou, hein? 2024 começou, cadê o aviãozinho? Olha ele aí, ó, decolou e vai subir. Nosso Vascão vai decolar, 2024 começou, nosso Vasco já se reapresentou no CT Moacir Barbosa. É o seguinte, meus amigos, vocês já estão assistindo aí alguns jogadores chegando ontem à noite no Rio de Janeiro, né? Alguns vídeos dos atletas aí chegando no aeroporto, né? Fotos também que eles foram postando nas suas redes sociais no decorrer da tarde, da noite de ontem, né? Muito agitado o aeroporto do Rio de Janeiro ali, com os atletas do Vasco chegando, né, de viagem, a maior parte deles ali viajaram nas férias, né? Grande parte do elenco viajaram, né? Por exemplo, o caso do Jair estava em Minas Gerais, né? O Verrete que estava na Argentina, enfim, todo mundo viajou ali para ficar juntinho das suas famílias. Também viajaram, né, para tirar aquele lazer, né, de férias, né? O zagueiro Maicon, o Medel, geral, muito bacana. Gente, é o seguinte, os jogadores se representaram lá no CT Moacir Barbosa na manhã de hoje. Eles já fizeram exames, coletaram sangue, né, para análise, para tudo certinho, né, porque o Vasco é um clube profissional, não só o Vasco, mas os times da Série A, da Série B, tem que ser dessa maneira, é tudo muito profissional, para manter ali a disciplina no meio do grupo, para mostrar que realmente não é bagunça, e realmente tem que ser assim, porque os atletas são ativos do nosso clube, então já coletaram sangue para fazer análise ali, se o percentual de gordura aumentou, abaixou, se manteve, se alguém derrapou durante as férias aí, se alguém utilizou alguma coisa que não pode, algum remédio aí que tem alguma substância ilícita, né? Tudo isso vai constar no exame para evitar problemas aí futuros, né, dos nossos atletas. Então, depois disso, os atletas fizeram um trabalho ali de academia, né, uma coisa ali bem básica da básica mesmo, só para não dizer que não fizeram nada hoje, né? Fizeram um trabalho ali de academia, um trabalho de fortalecimento muscular, né, um treinozinho mais suave. Observem, gente, que a camisa dos atletas de treinamento não expõe mais aqui no peito a logo, a marca da Pixbet, que era a patrocinadora master do nosso Vasco, até onde a gente sabe, né? Fato é que surgiu uma notícia há poucos dias de que a Blaze, que estava patrocinando o Santos Futebol Clube, teria interesse em ser patrocinadora master do Vasco da Gama, e também temos a informação, segundo o próprio Pedrinho e o José Roberto Lamar, que também afirmaram, que a Crefisa tem sim um interesse de firmar uma parceria com o Vasco da Gama para a temporada de 2024. Então isso levantou um ponto de interrogação muito grande, colocando umas pulguinhas atrás da nossa orelha e gerando muita expectativa positiva, né? Será então que o Vasco já rescindiu com a Pixbet no sigilo, no silêncio? Mais uma tacada, mais uma bola dentro do Alexandre Matos. Será que será anunciado nos próximos dias o novo patrocinador master do nosso Vasco da Gama para a temporada? Tomara que sim, né, galera? Eu particularmente não tinha nada contra a Pixbet, passei a ter tudo contra a Pixbet, uma vez que eles resolveram pagar 4 vezes mais
para o nosso rival. Ah, Álvaro Silva, mas o rival da Gávea, o Mulambo, eles estão disputando o campeonato, Libertadores, e isso e aquilo, e visibilidade, mídia, não sei o que lá. É normal um patrocinador querer colocar mais dinheiro, e parará, e piriri, pororó. Pois é engraçado. Só que as pessoas não reparam muita coisa que eu venho reparando há muito tempo. Aqui no Rio de Janeiro, sabe o que acontece, gente? O Vasco vai, fecha um patrocínio com uma empresa qualquer. Essa empresa vai lá e dá 2 bananas pro Vasco. Contrato de 2 anos por 2 bananas. É só um exemplo, uma conjectura, tá, gente? Aí, essa empresa vê que o Vasco é gigante, que tem muita notoriedade, que ganha muita visibilidade Brasil e mundo afora, né? Aí crescem o olhão, crescem o olho, e aí vão bater na porta do rival, do Flamengo, de repente do Fluminense ou do Botafogo, para oferecer um patrocínio. O rival não é bobo e não é nada e fala, peraí, mas se você paga X para o outro, para você colocar na minha camisa é Y, eu quero mais. Então o que acontece? As empresas estão usando o Vasco da Gama como trampolim no mercado do marketing, para subir, para decolar, porque eles sabem que a marca do Vasco da Gama é uma marca internacional, é uma marca nacionalmente super, hiper, mega conhecida, e eles sabem que serve de porta de entrada. Então, se cancelou o contrato com a PixBet, meus parabéns a Alexandre Matos, a 777 Partners, né, ao Josh Wander, ao Pedrinho, que ainda nem assumiu. Parabéns a todo mundo, né? Tomara que a gente traga um patrocínio master que realmente valorize e agregue, né, ao nosso Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, hein? Dito isso, o nosso elenco se apresenta amanhã novamente, conhecido como domingo, no CT Moacir Barbosa, para continuar ali os trabalhos já desse início de pré-temporada, os trâmites ali que será realizado no nosso elenco, para na próxima segunda-feira, dia 8, o nosso elenco embarca rumo ao Uruguai, para ser mais exato, a Punta del Este, que fica ali a mais ou menos ali a 2 horinhas da capital Montevidéu, aonde o nosso Vascão vai fazer a pré-temporada, né, e vai participar do torneio Série Rio de la Plata. Nosso clube vai enfrentar o San Lorenzo da Argentina, o time do Papa, né, e também o Maldonado do Uruguai. Lembrando que não vale nada, né, esses 2 amistosos, vale sim um troféu, medalhas e tal, mas são 2 amistosos ali separados, um não depende do outro. Como assim, Álvaro Silva? Por exemplo, se o Vasco perder pro São Lourenço e ganhar do Maldonado, não quer dizer nada, entendeu? Só que é lógico que a gente quer ganhar, né? Que se o Vascão ganhar, é bom ganhar do São Lourenço, do Maldonado, para dar aquela moral na equipe. E se ganhar, ganha um troféu também, umas medalhas, mas é um torneio amistoso, tá, gente? Aí é o seguinte, quem não se reapresentou no dia de hoje foi Bruno Prachedes, tá? Porque ele está aguardando as negociações entre Vasco da Gama e Bragantino, segundo saiu a notícia no dia de hoje. O Bragantino ainda não assinou a proposta que o Vasco enviou para o clube de Bragança Paulista pelo empréstimo de mais um ano de Bruno Prachedes por R$1.300.000 por uma temporada, com a opção de compra fixada por 16 milhões ao término do contrato. Então, segundo, né, informações que saíram, o Vasco aguarda a decisão do Bragantino. Quando o Bragantino der o ok, aí sim Bruno Prachedes se reapresenta, né, se integrando ao nosso elenco. Gabriel Peck e Marlon Gomes se apresentaram, vão seguir treinando no CT e não viajam para Punta del Este, tá, gente? Por que isso? Porque Gabriel Peck e Marlon Gomes vão disputar o torneio pré-olímpico, que dá 2 vagas para as Olimpíadas, né, para as próximas Olimpíadas, e com isso, né, vão desfalcar o Vasco aí nesse início de temporada, sobretudo na pré-temporada, tá, gente? E aí uma outra situação também bem interessante, né, é que a diretoria do nosso clube colocou colocou uma frase muito top que o Emiliano Dias falou no ano passado, no finzinho do ano, gravada na parede do CT Moacir Barbosa. Foi aquela frase que o nosso Emiliano postou, que no caso o melhor está por vir. Você já acompanha essa foto na tela, agora está eternizada, está ali gravada na parede do nosso CT, que o melhor está por vir, e eu creio, eu acredito, eu creio, porque o Vasco é para quem crê, né? O Vasco é para quem acredita, e eu acredito muito, galera. Bom, dito isso, já falamos da reapresentação dos nossos jogadores. Falei que o Prachedes está aguardando a decisão do Bragantino. Peck e Marlon Gomes, né, vão treinar no CT, mas vão para a seleção de base, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês do nosso elenco principal. Agora vamos virar a chavinha, vamos falar um pouquinho aqui do NBB, do nosso Vasco da Gama, né? Só que é o seguinte, o Vasco não vai jogar ainda pelo Novo Basquete Brasil. O Vasco vai jogar sim, nosso R10 Score Vasco da Gama, melhor dizendo,
vai disputar a Copa Super 8. O que é isso, Álvaro? Para quem não conhece, para quem está por fora do basquete, a Copa Super 8, gente, eles pegam do primeiro colocado do NBB até o 8º e fazem uma competição de mata-mata, tá, gente? Seriam ali parecido com os playoffs que tem lá nos Estados Unidos, lá que tem da Conferência Leste, Conferência Oeste, só que aqui só tem uma conferência, né? Só é uma tabela só, mas é algo parecido, é uma Copa, né? Como se fosse aí, entre aspas, uma Copa do Brasil, vamos dizer assim, de basquete, galera. Aí é o seguinte, o primeiro colocado, né, não gosto de falar, mas é a título de informação, é o Mulambo da Gávea. Ele vai enfrentar o 8º colocado, que é a equipe do Bauru, tá, gente? O chaveamento funciona assim, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro colocado pega o 6º e o quarto pega o 5º. Então bora lá, o Flamengo pega a equipe do Bauru, o Flamengo é o primeiro, o Bauru é o 8º. O Minas enfrenta a equipe basquete cearense Fortaleza, o Minas é o segundo colocado, o Fortaleza é o 7º. Aí o Franca paulistano enfrenta a equipe do Unifacisa, o Franca é o terceiro e o Unifacisa é o 6º colocado. E o nosso R10 Score Vasco da Gama é o 4º colocado e enfrenta a equipe do Paulistano. Observem que no chaveamento, caso o Urubu da Gávea vença e o nosso Vascão também vença, nós enfrentaremos o nosso maior rival nas semifinais, né? O chaveamento é esse, né? O vencedor de Vasco e Paulistano enfrenta o vencedor de Flamengo e Bauru. E assim é do outro lado também da chave. O Minas e Fortaleza, quem vencer, enfrenta o vencedor de Franca e Unifacisa. Esse torneio, gente, vai acontecer do dia 27 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, aí somando uma semana de torneio, tá? Então, boa sorte ao nosso Vasco nessa Copa Super 8 de basquete 2000, na temporada 23-24. Galera, agora é o seguinte, virando de chavinha de novo, mudando de assunto, o nosso Vasco da Gama entrou em campo ontem, o nosso Sub-20, estreando pela Copinha São Paulo, né, galera? E logo de início dava-se pinta que o Vasco poderia até mesmo golear a equipe do Macapá. Só que é aquilo, né, galera? Já dizia o poeta, o jogo é jogado, o lambari é pescado e é 11 para cada lado, né? Não tem nada, não tem cartas marcadas. Acabou aquela história, né, de que camisa ganha jogo no futebol, como se diz aí na moda do outro, né? Como se diz aí no linguajar popular. Como é que se fala, gente? Fugiu a palavra aqui. Enfim, né? Enfim, só sei que para ganhar tem que jogar. Se não jogar, não ganha. E foi o que aconteceu com o nosso Vasco ontem. O nosso lateral direito foi fazer um cruzamento na área. O goleiro do Macapá, coitado do goleiro, foi tentar segurar a bola aqui, naquela encaixadinha simples aqui. A bola passou, bateu no peito dele, morreu dentro do gol. 1-0 Vasco. Dava-se a entender que o Vasco iria ganhar com certa facilidade. Pois é. Fato é que não aconteceu assim. Veio a segunda etapa, a garotada do Macapá também quer o seu lugar ao sol, quer mostrar o seu futebol. Para eles não importa se é o Vasco, se é outro time que está jogando, eles querem sim virar jogadores profissionais. Com isso, deram sangue dentro de campo. O Macapá chegou ao empate aos 40 minutos da segunda etapa. O Vasco tentou uma reação ainda, mas faltava pouco tempo. Não deu tempo. Com isso, o nosso Vasco acabou empatando na estreia da Copinha São Paulo diante a equipe do Cuiabá. O nosso próximo jogo, gente, vai ser entre Vasco e Potiguar, tá? O Vasco enfrenta a equipe do Potiguar na próxima segunda-feira, dia 8, 3h15 da tarde, também com a transmissão da Cazé TV. Agora é o seguinte, vocês já acompanham a tabela aí, o Vasco, né? O grupo do Vasco, aí vocês observam que o Vasco é o terceiro colocado no seu grupo. O Flamengo de São Paulo venceu a equipe aí do Potiguar pelo placar de 4-0. É o líder com 3 pontos. O Macapá empatou com o Vasco, né? É o segundo colocado com 1 ponto. O Vasco é o terceiro colocado também com 1 ponto. E o Potiguar é o lanterna do grupo, né? Com 0 pontos e menos 4 gols aí. O saldo de gol do Vasco e de Macapá é 0, porque empataram, né? E o saldo de gol do Flamengo de São Paulo é de 4 gols positivos, né? O Flamengo que já tem uma vitória, o Vasco e o Macapá um empate, ambos se enfrentaram, né? E o Potiguar uma derrota, lembrando, né? Só para reiterar, a gente enfrenta agora o Potiguar na próxima segunda-feira, 3h15 da tarde, perdão, com a transmissão da Cazé TV. Galera, agora é o seguinte, hein? Eu esqueci de falar para vocês, me deu um branco ali aquela hora, eu esqueci de falar para vocês, mas agora eu lembrei. Quem tá deixando o Vasco, né? Na hora que eu ia falar da reapresentação, eu esqueci de falar isso. Quem tá deixando o Vasco é o Lucas Figueiredo, tá? E também o Juninho, tá? O Juninho que era do Vasco, estava emprestado, estava nos Estados Unidos, voltou. O Vasco não vai reaproveitar ele, é um atleta aí
que se mostrou muito indisciplinado quando passou pelo Vasco. O dinheiro subiu um pouco a cabeça dele, né? Acabou não tendo maturidade para lidar com isso, morando no Rio de Janeiro, ganhando um salário ali legal, sendo atleta profissional do Vasco. Fato é que isso aí minou, atrapalhou muito, né, a vida do Juninho aqui no nosso clube. O Vasco não gostou da situação, emprestou ele para ganhar rodagem, experiência, não se firmou no clube ao qual ele atuou por empréstimo, retornou ao Vasco. O contrato do Juninho terminou agora em dezembro. Com isso, ele não é mais atleta do Vasco. O Juninho acertou então com a equipe esmeraldina, o Goiás. Então o Juninho vai jogar a Série B com a equipe do Goiás. E quem também vai jogar a Série B é o Lucas Figueiredo, que acertou o contrato de empréstimo de 1 ano com a equipe do Coritiba, tá, gente? Com opção de compra fixada no passe de 3 milhões de dólares, caso o Coritiba tenha o interesse em contratar Lucas Figueiredo em definitivo. Portanto, esses atletas também não se apresentaram hoje juntamente ao nosso elenco no CT Moacir Barbosa. E virando a chavinha, é o seguinte, uma informação aí, segundo o jornalista Emerson Rocha, né, que trabalha ali no canal Atenção Vascaínos, né? Enfim, segundo Emerson Rocha, o nosso Vasco estaria aí com negociações avançadas com a Cazé TV para fechar um acordo pela transmissão do Campeonato Carioca desse ano, tá, gente? Até o momento, o Vasco não tem contrato firmado com nenhuma empresa, com nenhuma emissora para transmitir os jogos do Campeonato Carioca do nosso Vascão. Então, segundo o Emerson Rocha, está muito perto aí de acertar o contrato. Quem deve transmitir o Campeonato Carioca, as partidas do nosso Vasco da Gama, deve ser a Cazé TV. Vamos aguardar nas próximas horas, nos próximos dias, se essa informação do Emerson Rocha procede. E se ela procede, né, vamos aguardar se vai avançar as negociações, se o Vasco vai fechar com a Cazé TV. Só um parêntese aqui, fato é que independentemente se for a Cazé TV, Bandeirantes, se for a Vasco TV, SBT, Record, Band, não importa o canal, a gente tem que fechar com algum canal. Uma, para gerar receita com a transmissão, com o direito de imagem do nosso clube, e outra, para o torcedor ter acesso aos jogos, né? Senão vai ser brincadeira, né? Os torcedores do clube do tamanho do Vasco não ter acesso ao jogo do clube, porque o clube não acertou parceria com nenhuma emissora para transmitir o campeonato, mas de primeiro momento, né, tá com cara aí de que deve ser transmitido na Cazé TV, só para reiterar, informação do Emerson Rocha. Galera, agora, né, ó, bum! Caiu uma bomba, hein? Caiu uma bomba aqui no Rio de Janeiro. Calma, gente, não é violência, é só uma metáfora, tá? Vamos com calma. Conjecturando. Caiu uma bomba. Ih, aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu o que, Álvaro Silva? Galera, Gabriel Peck. O Gabriel Peck foi pretendido por alguns clubes aqui do futebol brasileiro no fim da temporada passada. Ninguém que teve ali a bala na agulha, o cacife, para chegar e levar o Gabriel Peck. Quem queria levá-lo? Queria levá-lo de graça. Eu já falei que não tem mais bobo no futebol, né, galera? E aí é o seguinte, com essa situação, surgiu uma notícia hoje, tá? Segundo o GE. Globo, essa reportagem é do Globoesporte.com. O Vasco recebeu uma proposta oficial do Los Angeles Galaxy. Isso mesmo, o Los Angeles Galaxy, ali o time do David Beckham, né? Teria feito uma proposta oficial para contratar o Gabriel Peck. Os valores teriam agradado a nossa diretoria. Só para a gente tirar um panorama aqui, no ano passado, o Atlanta United, também dos Estados Unidos, chegaram a fazer proposta para o Vasco, mas o Vasco não avançou nas tratativas. O Nantes da França, na ocasião, também fez uma proposta ali na época de 6 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais. O Vasco também não quis dar continuidade na negociação, porque entendeu que o valor era baixo, e realmente é, né? E aí essa foi a reportagem do GE. Globo. Aí é o seguinte, logo depois o Vene Casagrande publicou nas suas redes sociais. Vene Casagrande, ele é um jornalista que trabalha no SBT Rio. Não estou fazendo juízo de valor de ninguém, estou trazendo para vocês aqui apenas a informação. Se é fake news ou não, a gente vai descobrir. Mas segundo o Vene Casagrande do SBT Rio, a proposta que o Los Angeles Galaxy ofereceram para o Vasco da Gama por Gabriel Peck é de 10 milhões e meio de dólares, tá, gente? 10 milhões e meio de dólares, que é aquele valor que a gente já tinha falado há um tempo atrás, que seria ali o valor que o Vasco começaria a conversar. Quando o Galo veio procurar o Peck, né, o Vasco ali falou que a partir de 10 milhões de dólares começava a negociar, senão não tinha conversa. Então, segundo o Vene Casagrande, Los Angeles Galaxy ofereceu 10 milhões e meio de dólares por Peck. Na cotação de hoje, nesse sabadão aí do dólar, né, vai dar aí 51 milhões 135 mil reais
para comprar o nosso cria. Lembrando que o PEC meteu 8 gols no Campeonato Brasileiro, né, 14 gols na temporada. Se eu não me engano, não sei se foram 6 assistências ou 8 assistências, mas foi a melhor temporada dele com a camisa do nosso Vasco. E aí, torcedor, e agora o que a gente faz? Vende Gabriel Peck, pega esse dinheiro, investe em 2 atletas ou um atleta de prateleira alta, de nível, ou não, mantém o Peck aqui porque ele vai fazer falta no lado direito. Eu quero saber a sua opinião. E eu, como eu sou um cara que não fica em cima do muro, não tem conversinha fiada, vou dar a minha opinião. Galera, eu acho que para liberar o Gabriel Peck, só se o Alexandre Matos já tiver ali 3, 4 nomes ali já engatilhados para negociar, tá? Para pegar o telefone vermelho, pegar o telefone azul e já fazer proposta para trazer outro cara já do nível ou melhor do que o Gabriel Peck para atuar na posição. Sabe por quê? Porque se o Vasco vende Gabriel Peck e vem com aquela historinha assim, a gente tem o Rossi, o Rossi agora vai começar a temporada do zero, deixa ele titular, a gente sobe algum garoto. Não concordo com isso, com todo respeito ao Rossi, não é nada contra o Rossi, não. O que eu quero dizer é o seguinte, ano passado, o Peck jogando muito bem, Rossi chegou. Mesmo o Peck algumas vezes atuando na ponta esquerda, o Rossi não conseguiu ter tanta regularidade. Fisicamente, tecnicamente, foi muito bem ano passado, mas não teve aquela regularidade que a gente esperou. Rossi já passou dos 30 anos, já não é de hoje, o Peck só tem 22. Ou seja, se o Rossi virar titular, a gente vai precisar de um reserva para ele, porque a temporada é muito longa, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem a questão de cartão, tem a questão física, o cansaço, lesão, tomara que não aconteça, né? Tomara que o nosso Búfalo não se lesione, mas tem tudo isso que o planejamento do nosso Vasco tem que pensar, então acredito que se vender o Gabriel Peck, tem que ser para investir aí 30, 40 milhões em um cara para chegar, para arrebentar na nossa ponta direita e ser dono da vaga, e o Búfalo Rossi ali, fazendo sombra, né, de repente jogar junto, ou um brigar por vaga pelo outro, para a gente ter competitividade. Para o nosso treinador ter um cara ali bom jogando no time titular, olhar para o banco e ainda ter o Rossi experiente, identificado, vascaíno, muito físico, muito intenso, eu acho que aí vale a pena. Agora, se for para vender Gabriel Peck e ficar aí moscando no mercado, dando sopa, enrolando, acreditando em algum garoto da base para substituir ali o Peck e subir o Rossi para titular, na minha opinião não vale a pena. Agora, se tiver engatilhado para contratar jogador de cacife para a posição, aí o valor pode até ser que valha a pena. Eu quero saber o que vocês acham em relação a essa situação. Valeu, família? Então, de momento, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Estou me fazendo presente um pouco mais cedo de novo, que mais tarde eu tenho compromisso. Só para revelar para vocês é que eu trabalho fim de semana na parte da noite, por isso fica difícil de eu brotar mais tarde. Então, tamo junto. Valeu, família? Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!